Vamos estudar hoje sobre transformações gasosas. Mas primeiro vamos ver a diferença entre o gás e um vapor. Tem diferença entre os dois. Gás é uma substância no estado gasoso e é denominada gás quando a temperatura é constante e é impossível levá-la ao estado líquido, por maior que seja a pressão exercida sobre ela. Então ela nunca vai voltar ao estado líquido. Já o vapor é diferente. No estado de vapor, a substância que está no estado gasoso, ela está a uma temperatura constante e ela pode sofrer liquefação, ou seja, pode voltar ao estado líquido pelo aumento da pressão. É muito interessante isso, gente, porque, por exemplo, a água, quando ela chega a determinada temperatura, ela não pode mais voltar a ser água, ela virou gás. Ela não pode mais voltar ao seu estado anterior. Essa é a diferença do gás para o vapor. O vapor pode voltar, o gás não. E quando isso acontece é porque a substância atingiu uma temperatura crítica. Então, quando ela passa por essa temperatura crítica, ela não volta mais ao seu estado original. Ela se tornou gás e não volta mais. O que é a temperatura crítica? É a temperatura acima da qual a substância pode existir só na forma de gás. Acima dessa temperatura, ele não pode voltar mais ao seu estado líquido, por maior que seja a pressão do sistema. Então, acima dessa temperatura, a substância gasosa não pode ser condensada por compressão isotérmica, ou seja, mantendo a temperatura igual e aumentando a pressão. A temperatura crítica da água é de 374,15 graus Celsius. Isso quer dizer que acima dessa temperatura, a água não volta mais a ser no estado líquido, ela virou gás e pode colocar a pressão que for para poder transformá-la em líquido de novo, que isso não vai acontecer. Agora, nessa ilustração, vocês podem observar como ficam as moléculas nos três estados, sólido, líquido e gasoso. Observem. O comportamento dos gases ao sofrer transformações gasosas que envolvem suas três variáveis de estado é relacionado por uma equação geral dos gases. Então, tudo tem uma fórmula física, uma explicação física interessante. Nós vamos aprender nesse vídeo algumas dessas fórmulas e comportamentos. Primeiro, nós temos que ver quais são as três variáveis de estado. Quais seriam essas três variáveis que modificam o estado de um gás? São pressão, volume e temperatura. Então, o estado de um gás depende dessas três variáveis: pressão, volume e temperatura. Isso é muito importante a gente saber, que essas três palavras vão mudar o estado de um gás: a pressão dele, o volume e a temperatura. Nós vamos ver agora como que isso interfere num gás. Primeiro, vamos entender o que é um gás. Um gás perfeito é aquele gás cujo comportamento é considerado ideal, ou seja, todos os gases deveriam se comportar como ele. A energia cinética, a energia do movimento das moléculas de um gás perfeito, ela é diretamente proporcional a uma temperatura absoluta. A equação geral dos gases perfeitos é essa que vocês estão observando logo acima aí, ó. PV é igual a nRT. O que é o P? Pressão. O que é o V? Volume. O que é o N? É o número de moléculas do gás, ou o número de mols do gás. O que é o R? É uma constante dos gases perfeitos. Então, isso quer dizer que o R tem um valor específico. E o T é a temperatura. Então, essa é a equação geral dos gases perfeitos. Nós vamos fazer alguns exercícios com essa equação. Então, é importante nós sabermos que a pressão ela pode ser medida em atm ou em milímetros mercúrio, o volume, metros cúbicos, litros, e a gente vai exercitar isso daí mais à frente. Olha aí a fórmula novamente. A fórmula PV é igual a nRT. A interpretação é que pressão vezes volume é igual ao número de mols, ou número de moléculas do gás multiplicado pela constante universal dos gases, que é o R dos gases perfeitos, vezes a temperatura em Kelvin. Sempre a temperatura tem que vir em Kelvin. Tem um jeito de decorar essa fórmula, mas uso umas palavrinhas meio assim esquisitinhas, uso os palavrões, então eu preferi decorar de outra forma. Pessoa veloz não rejeita trabalho.
Então, é só decorar essa frase que vocês vão lembrar dessa fórmula. Pessoa veloz não rejeita trabalho. Aí está o valor da constante universal dos gases perfeitos, o valor do R. Se estiver em pressão atmosférica, o valor do R vai ser 0,082 atm. Se no exercício falar que está em milímetro por mercúrio, milímetros de mercúrio, a pressão, então nós vamos usar o valor de 62,3 mmHg. Hg é o símbolo do mercúrio. A temperatura deve ser sempre em Kelvin. Então, se estiver em graus Celsius, é necessário fazer a conversão. Como que faz a conversão? Nós vimos isso no início do ano, né, agora, de 2020. É só somar 273. Olha aí agora, galerinha, a equação geral dos gases. O gás ele pode passar por 3 tipos de variáveis de estado. Nós vimos ali atrás, que são quais mesmo? Volume, temperatura e pressão. Essas alterações são conhecidas como transformações isobárica, isovolumétrica ou isométrica ou isocórica e isotérmica. A partir dessas 3 transformações gasosas é que chegou a equação P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Como que a gente decora isso? PV-T igual a π/T, sendo que o PV-T é a pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. π/T, que é esse P2V2T2, são a pressão final, volume final, temperatura final. Então, vocês podem gravar da seguinte forma: PV-T igual a π/T. Bem mais rápido para decorar. Olha aí o PV-T/T. Vai ser bem fácil da gente usar, não é difícil. Vocês já fizeram algumas experiências sobre as transformações gasosas e ficaram muito boas. Outros estão entregando ainda, estão de parabéns por fazerem. Quando a gente exercita, a gente aprende melhor. Então, por isso que é bom a gente colocar a mão na massa e visualizar essas transformações. Vamos continuar aprendendo sobre elas. PV-T/T. Então, essa é conhecida como equação geral dos gases porque ela aborda as 3 variáveis de estado: pressão, volume e temperatura. Essa equação nos permite calcular, por exemplo, o volume de um gás que passou por alterações de temperatura e pressão. Um objeto prático que nos ajuda a entender a aplicação deste princípio são as latas de aerossóis. Os rótulos aconselham não deixar esse tipo de recipiente em ambientes quentes ou expostos ao fogo. Sabe por quê? Vamos ver o porquê. Porque quando você observa essa equação PV-T igual a π/T, podemos perceber que a pressão, temperatura e o volume são proporcionais, ou seja, o aumento de um incute no aumento do outro. Considerando a presença do gás dentro do recipiente do aerosol e que altas temperaturas provocam aumento excessivo da pressão, o que acontece quando a gente aquece uma lata de spray? Já fizeram essa experiência? Não é bom fazer não, porque ela explode na presença de altas temperaturas, é uma explosão, faz um barulhão. Eu já tive a oportunidade de fazer e presenciar isso. O aumento da pressão exercida pelo gás, ocasionado pelo aumento da temperatura absoluta, explode a lata. Olha o que aconteceu com essa lata de aerossol dentro de um carro. Ela explodiu, ainda ficou agarrada no banco, gente. É isso que acontece quando uma lata de spray é exposta a altas temperaturas, a pressão aumenta e ela explode. Isso daí aconteceu no carro lá em Missouri, nos Estados Unidos. A proprietária desse Honda Civic saiu e deixou uma lata de shampoo spray dentro do carro, shampoo a seco. Quando ela voltou, a lata tinha explodido e arrebentou o vidro todinho daquela parte de cima do carro, que era de vidro. Aí a reportagem está no uol.com.br. A reportagem diz que, além de arrebentar a porta do compartimento, danificar e sujar bastante o interior do veículo, o recipiente destruiu o teto solar do carro e foi encontrado a cerca de 15 metros do local onde estava estacionado o veículo. Gente, que coisa, né? A temperatura estava a 32,2 graus Celsius, mas dentro do carro fica um pouco maior, uns 10 graus a mais, e quando ela voltou, tinha acontecido isso daí. Essa reportagem é do dia 25 de setembro de 2019. Bem interessante, tá vendo o perigo de deixar a altas temperaturas a exposição de sprays e aerossóis? Vamos ver agora um pouquinho melhor sobre transformações gasosas.
aquelas das experiências que vocês fizeram. Primeira transformação. Transformação isotérmica, também conhecida como lei de Boyle. Para uma dada massa gasosa a temperatura constante, o volume ocupado pelo gás é inversamente proporcional à pressão exercida sobre ela. Então, na transformação isotérmica, a temperatura, olha o nome, térmica. Então, esse T aí é só lembrar, a temperatura vai permanecer constante. Então, você não vai usar o PVT povotó com o T junto, só vai usar o PV povó. Ou seja, P vezes V é igual a P vezes V final. P vezes V inicial é igual a P vezes V final. PV igual a povó. Você vai tirar o T de temperatura. Na transformação isotérmica, as transformações ocorrem sempre que haja variações da temperatura dos gases. Geralmente, as transformações são muito lentas, uma vez que as variações bruscas na pressão no volume de um gás podem produzir uma mudança na sua temperatura. Então, lembra que quando falar de isotérmica, vocês vão tirar o T da fórmula, porque a temperatura continuará constante, ao passo que o volume e a pressão irão variar. Resuminho aí, transformação isotérmica ou lei de Boyle, PV é igual a povó, ou pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Não tem o T do PVT povotó. Então, na fórmula você tira o T, porque não tem o T. Continuando, o gás ele está sob temperatura constante e varia a pressão e o volume. É o que acontece com o mergulhador, porque a cada 10 metros de profundidade aumenta 1 atm a pressão. Vamos agora para a transformação isocórica, ou isovolumétrica, ou isotérmica. Então, é uma transformação em que o volume fica constante. Para uma massa gasosa, um volume constante, a pressão exercida pelo gás é proporcional à temperatura absoluta. Então, nesse caso, isovolumétrica, ou isocórica ou isotérmica, o V, isovô, o V, o volume, permanece constante. Então, nesse caso, na transformação isocórica ou isovolumétrica ou isotérmica, você vai tirar da fórmula o V de volume. Vai ficar só PT igual a potó. Ou seja, pressão inicial sobre a temperatura inicial é igual à pressão final sobre a temperatura final. Então, as transformações isovolumétricas é a mesma coisa que isocórica ou isométrica. Um gás tem o volume constante, mas varia a pressão e a temperatura. O exemplo é o spray, a geladeira. As transformações isovolumétricas, elas ocorrem quando os gases são mantidos em recipientes rígidos com volume fixo. Então, o volume é fixo, não modifica. Nessas transformações, toda a quantidade de calor fornecida para o gás se transforma em energia interna, pois não há expansão para que o gás realize o trabalho. Então, vai aumentar a pressão ali dentro, o volume continuará o mesmo. O exemplo que temos de uma transformação isovolumétrica é o que acontece com o vapor de água dentro da panela de pressão. Elas não têm um êmbolo móvel que permite a variação do volume do gás. Então, dessa forma, quando ela é aquecida, a pressão interna da panela aumenta e o volume atinge o valor máximo. Nesse tipo de recipiente tem uma válvula de segurança para garantir que a pressão interna não ultrapasse os limites suportados por ele. Aí nós temos o gráfico de uma transformação isométrica ou isovolumétrica. Se vocês observarem bem nesse gráfico, não tem o V de volume nessa transformação isovolumétrica. Só tem o P de pressão e o T de temperatura. No eixo ali vertical, nós vemos que ao passo que a pressão aumenta, a temperatura também aumenta no eixo da horizontal. E a temperatura sempre em Kelvin, não se esqueçam disso. Vamos agora para a terceira transformação, que é a transformação isobárica, onde o P, ou a pressão, permanece constante. Para uma massa gasosa, a pressão constante, o volume ocupado pelo gás é proporcional à temperatura absoluta. Um aumento da temperatura acarreta um aumento do volume ocupado pelo gás. Então, nessa fórmula vai ficar VT Votó. Ou seja, volume inicial sobre temperatura inicial é igual a volume final sobre temperatura final. Você vai tirar o P da fórmula,
da fórmula original, que é pVT/Votó, não vai ter esse P, só vai ter o VT/Votó. Vamos entender um pouquinho melhor sobre essa transformação isobárica. Elas ocorrem sobre pressões constantes, e quando os gases mudam seu estado de volume e temperatura mantendo sua pressão constante, dizemos que eles sofreram essa transformação isobárica. Então, pressão constante, por isso que ele vai sumir da fórmula, o P vai sumir da fórmula. Um bom exemplo que pode ser tomado é de uma bexiga cheia de ar. Quando a temperatura do gás dentro da bexiga aumenta, o volume também aumenta. Isso também ocorre quando a temperatura do gás dentro da bexiga diminui, o volume dela também diminui. Alguns alunos fizeram essa experiência na sala e foi muito bom. Dessa forma, o fator comum dos dois casos é a pressão externa, que não foi alterada, é a pressão atmosférica. Olha aí o exemplo. Então, esse processo ele ocorre quando a temperatura do gás dentro da bexiga diminui e o seu volume também diminui. Então, a pressão externa, como a gente estava comentando, continua constante, que é a pressão atmosférica, não foi alterada. Um balão de gás, por exemplo, o gás no interior dos balões de ar é quente e ele aumenta de volume e de temperatura, mas sua pressão continua constante. Agora, se você diminuir a temperatura desse balão, o que vai acontecer? Ele vai murchar, o volume vai murchar, o volume vai diminuir. Olha o gráfico. Já nessa transformação, não aparece no gráfico o P da pressão. Nós temos um volume e temos a temperatura. Ao passo que o volume aumenta, a temperatura também aumenta. Agora nós temos aí um resumo das transformações isotérmica. O T é constante, então na fórmula pVT/Votó, o T vai sumir, vai ficar só PV igual a POVó, que é a lei de Boyle. Nós temos a transformação isocórica, ou isovolumétrica, ou isométrica, em que o volume é constante. Então, você vai tirar o V do pVT/Votó, vai ficar só PT igual a Potó, pressão inicial sobre temperatura inicial igual a pressão final sobre temperatura final, é a lei de Charles. E na isobárica, a pressão é constante, você vai tirar o P da fórmula original do pVT/Votó, vai ficar só VT igual a Votó, volume inicial sobre temperatura inicial igual a volume final sobre temperatura final, é a lei de Gay-Lussac. Então, é só vocês observarem os nomes e ver o que fica constante e tirar o que fica constante da fórmula original, que é o pVT/Votó. Vamos exercitar depois. Além dessas três, existe ainda a transformação adiabática. Nome estranho, né? Mas não é tão difícil de entender. As transformações adiabáticas são aquelas em que não ocorre uma transferência de calor entre o gás e o seu recipiente com o meio externo. Elas não trocam calor com o ambiente externo. Essas transformações ocorrem quando os gases são armazenados em recipientes com isolamento térmico, como por exemplo a parede de isopor, ou quando sofre uma expansão, uma contração muito rápida, de forma que não existe tempo para que a substância gasosa troque calor com o meio. Então, ela não troca calor com o meio, com o lado de fora, com o externo. Vamos ver um exemplo. O exemplo é a expansão sofrida pelos gases quando liberados do confinamento dos sprays e aerossóis. Os gases saem com uma velocidade muito grande, de forma que não há tempo para a troca de calor. Além disso, a saída gasosa faz com que a temperatura do gás no interior do tubo caia em virtude da queda na pressão interna. Quando, por exemplo, acaba um desodorante aerossol e a gente coloca a mão na embalagem, a embalagem fica fria. Se vocês ainda não observaram isso, tentem fazer essa experiência em casa. Quando estiver acabando, use o restinho que tem e vocês vão observar que a lata vai ficar gelada. Então, é o que acontece, uma transformação adiabática. Vamos exercitar agora um pouco. Exercícios. O primeiro exercício é de uma amostra gasosa que ocupa 6,5 litros de um recipiente. Litros quer dizer volume. E exerce uma pressão de 760 milímetros Hg, quer dizer mercúrio, milímetros mercúrio, a uma temperatura de 127 graus Celsius. Milímetros mercúrio é uma medida de pressão. Calcule a quantidade de mols ou de moléculas contidos nessa amostra. Como vamos fazer? Vamos usar
Vamos usar Piviti-Povotó ou pessoa veloz não rejeita trabalho? Pessoa veloz não rejeita trabalho, porque aí está falando sobre moléculas, então vamos resolver o número de moléculas. Foi o que perguntou no exercício, o número de mols. Então, nós já temos a pressão, que são 760 milímetros mercúrio. Nós já temos o volume, 6,5 litros. Não tem o N, que é o número de mols. E tem a temperatura, que foi dada em graus Celsius, 127 graus Celsius. Não se resolve exercício com graus Celsius, tem que transformar em Kelvin. Para isso, basta somar 273 nos graus Celsius, que vão ficar 400 Kelvin. Já fiz a transformação. Então, como a pressão foi dada em milímetros mercúrio, nós vamos usar o valor do R de 62,3, porque nós vimos logo no início dessa aula, nós temos dois valores para R. O R, que vale 0,082 se for medida em atmosfera, a pressão, e o R, que vale 62,3 se a pressão for medida em milímetros mercúrio. Então, como foi medido aqui em milímetros mercúrio, pelo que falou no exercício, nós vamos usar o valor de 62,3. Então, pessoa veloz não rejeita trabalho. Ou seja, pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante R vezes a temperatura. No lugar do P eu coloco 760, no lugar do V 6,5, que é o volume, igual a N, que eu não sei o valor, vezes 62,3, que vai ser o valor do R, vezes 400. Logo, fazendo a manipulação da fórmula, eu vou isolar o N e vai ficar do jeitinho que está aí em cima. 760 vezes 6,5 sobre 62,3 vezes 400. Vocês poderiam também ter feito a conta antes. Isolando o N e fazendo a divisão, vão dar 0,198 mols. Então, essa seria a resposta, né, do número de mols na atmosfera. Então, quando perguntar número de moléculas, eu não vou usar o Piviti-Povotó. Eu vou usar a pessoa veloz não rejeita trabalho, PV igual a nRT. É só a gente prestar atenção no que está pedindo o exercício para a gente poder saber qual fórmula nós vamos usar. Vou dar agora um exemplo de um exercício que nós usaríamos a fórmula do Piviti-Povotó, onde vai falar de pressão, temperatura e volume. Vamos analisar agora esse segundo exemplo. Uma certa quantidade de gás argônio sofreu uma compressão de 7 atm e a temperatura de 7 graus Celsius é aquecido até 87 graus Celsius em um recipiente fechado de um volume indeformável de 18 litros. Qual será a pressão do gás? Gente, já deu uma dica, né? O volume é indeformável, então quer dizer que o volume não vai variar. Então, vocês vão tirar o volume do Piviti-Povotó. Nós só vamos usar a pressão e a temperatura, sendo que a temperatura está em graus Celsius. Eu tenho que transformar a temperatura para Kelvin. Então, vocês vão tentar fazer esse exercício em casa e depois, na próxima aula, eu vou enviar a correção desse exercício e de outros exercícios. Aí já tem a pressão inicial, já tem temperatura inicial. Já tem também uma temperatura final, mas não tem uma pressão final. A pergunta é exatamente essa: qual será a pressão do gás? Então, vocês vão tirar o volume, porque o volume é constante, é uma transformação isovolumétrica. Tentem fazer. Agora uma frase para vocês meditarem. Viver sob pressão. Ou você aprende a liberar os vapores ou explode. Então, sejam equilibrados em tudo que forem fazer, para que as coisas possam fluir corretamente e que possa haver um comportamento como de um gás perfeito. Um abraço a todos.